fácil.com. Gente, vamos dar continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, né? Estamos agora na fase da Casa da Moeda, é um concurso que vai ter prova agora em 2012, né, a nível nacional, por isso estamos dando esse reforço, resolvendo questões já aplicadas, né, nos concursos da Casa da Moeda, perfeito? Olha mais uma aqui, mais uma questãozinha de fração, interessante. E fração é sempre aquele assuntinho complicado, né, que muitos concursandos tem dificuldade. Então vamos ver essa questãozinha aqui. Olha só, uma pesquisa com 200 pessoas concluiu que 3/4 delas são esportistas, tá? Então das 200 pessoas, 3/4 são esportistas, e 2/5 desses 3/4, né, que são esportistas, praticam natação. O número de pessoas que praticam natação é os itens aqui, ó, 40, 50, 60, 70 e 80, e vamos partir para a nossa resolução prática, né? A primeira delas, perfeito? Olha só. Gente, vamos só analisar comigo. Ele fala em 3/4, não é isso? 3/4 são esportistas dentre as 200. Então eu tenho 200 pessoas. 3/4 delas são esportistas. Perfeito? Olha só. Se alguém fala em 3/4, é porque esse universo, essa quantidade de pessoas, foi dividida em 4 partes iguais. Foi o que eu fiz aqui. E aí ele fala o seguinte, ó, 3/4 são esportistas. Então eu marquei aqui, ó, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Ó, 3/4 é essa parte que está em laranja aqui, perfeito? São 3/4. Se o total, né, são 200, eu tenho 50 para cada parte, de tal maneira que 50 vezes 4 dá 200. Então eu percebo o seguinte, ó, 3/4 de 200 me dá 150 pessoas. Olha lá, 3/4 de 200 é o mesmo que 3/4 vezes 200, 3/4 vezes 50, já que eu simplifiquei o 4 com o 200, né, dividindo ambos por 4. Aqui deu 1 e aqui deu 50. 3 vezes 50 são 150 pessoas. Na segunda parte do problema ele fala o seguinte, ó, 2/5 desse número de 150 pessoas que nós encontramos agora praticam natação. Se alguém fala em 2/5, é porque eu dividi essa quantidade de pessoas em 5 partes iguais. São 150. Dividi em 5 partes iguais, cada uma das partes então teremos 30 pessoas. Perfeito? E ele fala que 2/5 delas praticam natação. Então esses 2/5 seriam quem? Ó, 30, 1/5, mais 30, 2/5. Então seriam 30 mais 30, 60 pessoas, né? Ó, 2/5 de 150, 2/5 vezes 150, simplifiquei o 5 ou 150, deu 30, vezes 2 dá 60. 60 pessoas, confirmo então minha resposta correta como sendo a letra C. Tá claro isso? Então, gente, vamos partir para fazer agora a nossa segunda resolução. Tá certo? Vamos preparar ela aqui bonitinha, aqui, segunda resolução, né? Ela tá assim, ó, resolução prática 02. Vamos lá, então? Ele fala assim, ó, se 3/4 dessas 200 pessoas, né, são esportistas, e 2/5 desses esportistas praticam natação, podemos escrever que praticam, né, natação as seguintes pessoas. Veja isso, ó, 2/5 desses 3/4 das 200 pessoas. Então eu tenho 2/5 de 3/4 de 200 pessoas. Não é isso? São 200 pessoas. 3/4 praticam esporte. E dentre esses 3/4, 2/5 praticam natação. Tá bom? Então eu teria 2/5 vezes 3/4 vezes 200. Promovo as simplificações possíveis. Olha aqui, uma que eu tenho aqui é essa. 2 com 4 aqui dá 2. 5 vezes 2 dá 10. 3 vezes 1 dá 3. Olha lá. Olha lá. 3 vezes 1, olha lá, 3 décimos aqui, ó, 3 décimos de 200, isso dá quanto? Ó, 3 sobre 1 vezes 20, 60 pessoas, confirma a resolução lá em cima. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu acho que eu embolei um pouquinho a explicação, né? O que eu tenho é o seguinte, 2/5 de 3/4 de 200 pessoas. Mas por que eu fiz isso? Ele começa com 200 pessoas, 3/4 delas são esportistas, e 2/5 desses esportistas praticam natação. Então eu posso escrever 2/5 de 3/4 de 200 pessoas. Perfeito? Promovi a simplificação necessária, cheguei à conclusão aqui, ó, 3 décimos de 200. É claro, 2/5 de 3/4, isso é 3 décimos. Então são 3 décimos das 200 pessoas, e aí eu chego à conclusão, 3 vezes 20, 60 pessoas, confirmando então a nossa letra C. Deixa eu colocar aqui uma observação importante
só para a gente compreender melhor como é que é esse processo, né, de fração, né, que é um negócio bastante interessante. A gente fala o seguinte, quer ver? A quantidade são quantas pessoas? São 200. Eu não descobri ali que são 3/10, quer dizer, quem pratica natação equivale à fração 3/10. Então eu concluo uma coisa interessante. Se 3/10 de pessoas, né, se eu falo em 3/10 de pessoa, é fundamental que a quantidade de pessoas seja um múltiplo de 10. E realmente 200 é um múltiplo de 10, como foi dado no problema. E tem mais, aí aqui eu podia até resolver a questão. Olha só, 200 é múltiplo de 10, está claro, né? E a nossa resposta precisa ser um múltiplo de 3. Mas por que múltiplo de 3? Eu não estou falando em 3/10, a quantidade principal tem que ser um múltiplo de 10. Mas eu não estou falando em 3 em cada 10? Essa quantidade minha como resposta precisa ser necessariamente um múltiplo de 3. Eu não estou pegando 3 em cada 10? Perfeito? Então, quando eu acho 1/10, quando eu multiplico esse 1/10 por 3, e já que eu estou falando em pessoas que é um número inteiro, não é isso? Esse 3/10 terá que ser um número inteiro e mais. Terá que ser um múltiplo de 3. Não é isso, gente? 3/10 não é 3 vezes 1/10? Perfeito? 1/10 eu vi que é possível porque o número tem que ser múltiplo de 10. Né? Eu tenho esse número, então, esse 1/10. Quando eu multiplico por 3, ele vira múltiplo de 3. Então a minha resposta, obrigatoriamente, tem que ser um múltiplo de 3. E o lance legal é o seguinte, a gente percebe que dos itens respostas, apenas um deles é múltiplo de 3. Apenas o 60 é múltiplo de 3. Então, se eu descobrisse, né, essa coisa do 3/10, eu percebo que a única resposta possível tem que ser um múltiplo de 3, e esse único múltiplo de 3 presente é a letra C, 60 pessoas. Quem falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com.